Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Destrinchando Edital da Secretaria da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Hoje estamos aqui, eu, Saulo Pasco, para quem não me conhece ainda, e o cofundador do Convete, o professor Fábio Kranitz. A gente veio trazer para vocês informações, as principais informações sobre esse edital, e claro, sempre dar algumas dicas, conversar, já dar um norte para vocês. Alguns devem estar estranhando, porque esse Destrinchando está ocorrendo tanto tempo depois da publicação do edital, mas infelizmente, né, a gente ficou sabendo recentemente, e eu estou vendo que a maioria aqui é aluno nosso, e aí, quando a gente viu o edital, viu o conteúdo, apesar de não ser um conteúdo, um cargo exclusivo de veterinária, a gente viu que o conteúdo ele é muito interessante para os veterinários estudarem, especialmente os que pensam, né, em passar no mapa. Se de repente for um CNU, ou até um misto de CNU, né, com a prova específica do cargo, mas com aquela base em comum. Então, esse conteúdo aí a gente achou bem interessante, a gente passou a indicar esse concurso, inclusive, para essa galera que está estudando para o mapa, tá? E um outro motivo bem positivo desse concurso, do meu ponto de vista, é a banca FEPESE, né? Uma banca que o Convet tem acertado muito nas provas. Foi a banca que fez SIDASC, por exemplo. A gente aprovou muita gente na SIDASC. É uma banca que a gente conhece há muitos anos, né? Eu fiz a primeira prova da FEPESE em 2012. Foi para Floripa, fiquei em segundo, mas fui nomeado. Depois fiz em 2015, Balneário Camboriú também, fiquei em primeiro, daí fui nomeado, que era um concurso muito disputado na época, porque o salário inicial lá é bem bom. Hoje em dia é 19.500 e o teto passa de 33 mil. Então é um baita de um concurso. E a FEPESE, sempre gostei, nunca vi problema grande com ela. É uma banca muito antiga. Ela é de 1977, mas ela era vinculada a um pessoal que trabalhava na Federal de Santa Catarina, e só posteriormente que começou a fazer concurso. Mas mesmo assim, de lá para cá, tem acertado muito. E a melhor parte, né? As questões não são aquelas questões muito cansativas, complexas, mas são objetivas e caem bem aquelas decorebinhas que o Convet vai vacinando muitos alunos. Então, talvez por isso que nossos alunos têm ido tão bem nessas provas da FEPESE. Quem é aluno e acompanhou as minhas duas últimas revisões, que foram resolução de questões de inspeção, justamente pela FEPESE ter pego a SIDASC, tinham muitas questões da SIDASC, e vocês viram lá que, sim, muita decorebinha, número, prazo, né, 6% de absorção, drip teste, gotejamento e tal, e várias coisinhas que vocês pegam como? Com a técnica de estudo que a gente passa e mais fazendo as questões, né, porque as questões, elas vão treinar vocês a não cair nesse tipo de pegadinha, não confundir, a lembrar qual que é a resposta, por mais que pareça impossível decorar tanto detalhe. Tá? Então é isso aí, fazendo questões, depois refazendo as que errou, depois refaz de novo, até zerar o caderno, depois de novo. É um ciclo aí, mas que dá resultado. Entrando nos detalhes do próprio edital, vão ser 20 vagas mais cadastro de reserva. Tá aí, mais um super motivo para fazer esse concurso. A 20 vagas é bastante coisa, mais que a SIDASC, né, Fábio? Eu não lembro exatamente, mas eu acho que a SIDASC foram 16. Então, 20 vagas para trabalhar na Secretaria da Agricultura e cadastro de reserva. Ou seja, quando tem cadastro de reserva, geralmente chamam mais, tá? O pessoal se aposenta ou vão vendo necessidade, vão chamando mais gente. É para trabalhar numa carga horária de 40 horas por semana. As inscrições abriram 10 de julho e vocês têm até dia 28 de agosto, tá? Então, quem for fazer, por favor, já pega o boleto, já paga, porque se for deixar para depois, pode acabar esquecendo. A taxa é de R$ 150, inscrição, e tem que ter um curso superior, qualquer um. Tá? Inclusive, se vocês não tiverem interesse em fazer, mas saibam alguém que queira, podem falar que o Convet vai produzir todo o material e organizar simulados, apostilas, tudo aí para quem quiser, tá? Remuneração. Alguns de vocês devem ter visto o vídeo que eu postei recentemente no Insta.
Se esse edital tivesse vindo somente com vencimento básico, ninguém ia vir fazer, né? Porque é muito pouco, 1.296. Mas muitos editais têm vindo assim, somente com vencimento básico. Isso espanta muita gente. Mas quando a gente vai a fundo, vai dar uma pesquisada, olha o portal da transparência, vê que tem mais coisas aí. Vantagens, às vezes, são adicionais, auxílios, auxílio alimentação, insalubridade, tem várias coisas que podem incidir em cima do básico. No caso aqui das TAP, né, não é diferente. Tem vencimento básico de 1.296, mais auxílio alimentação 550, mais a gratificação de atividade técnica de 2.175 e mais uma retribuição financeira de 7.500. Quem vai fazer o concurso, recomendo também que entre no portal da transparência e dê uma olhada. Eu olhei por cima e esse cargo de analista técnico administrativo 2, tem gente ganhando muito bem, tá? Vários ganhando mais de 20 mil. Então vai lá e olha certinho, porque pode ter férias no meio, pode ter outras coisas, mas olha, porque daí vocês vão ter um panorama aí de como é a progressão funcional, né? Como é que é o plano de carreira. Pelo que eu vi lá, achei bem interessante. A prova objetiva, tá? Um detalhe importante, prova de 4 horas, e apesar de começar às 2, vocês precisam chegar com antecedência, porque os portões vão fechar 20 para as 2. Qual a recomendação? Chega 1 da tarde, quando é o momento que vai abrir ali. Se sobrar tempo, descansa, dá uma meditada, pensa na vida, né? Mas não deixa para chegar em cima da hora, principalmente muito em cima da hora, porque daí vai estar fechado o portão. Então, a prova vai das 2 da tarde às 18 horas. Quem quiser sair da prova tem que esperar pelo menos 1 hora para poder sair. E o que vai cair, então? O Fábio vai pormenorizar, vai explicar cada item, mas de modo geral, português, 8 questões, raciocínio lógico, 7 questões, e 35 de conhecimentos específicos. Todas com o mesmo peso, 0,2. Vai dar um total aí de 10 pontos, e para ficar no cadastro de reserva tem que fazer pelo menos 6. Fábio, tu quer seguir por aqui ou tu vai botar na tua tela aí? Eu vou colocar na minha tela aqui. Só um minutinho. Enquanto isso, pessoal, se tiverem com dúvida, mandem no chat. Não que eu vá conseguir ler, mas depois a gente responde no final ali. Beleza. Deixa eu tirar aqui. Consegue ver minha tela, Saulo? Sim, 100%. Não está cortando? Tá. Não. Eu coloquei numa outra forma aqui, porque como é bastante conteúdo, o slide fica muito pequeno ali, ia ficar meio ruim até para comentar. Então, características da banca, o Saulo já falou, a FEPESE é uma velha conhecida, além da SIDASC, muitos concursos municipais, que é o grande nicho da FEPESE, é uma banca que faz muitos concursos de municípios no estado de Santa Catarina, mas também faz estaduais, ela também tem esse know-how aí para concursos estaduais, então é uma banca regional, muito parecida com o que a gente tem da própria Fundatec e outras bancas, um estilo um tanto quanto similar. E ela tem uma característica também na sua prova que a gente já conhece, que é as questões objetivas e sem muita teoria, vamos dizer assim, julgados, sem aquelas nuances que a FGV cobra muito, o próprio Sebrasp, né? Então ela tem uma pegada um tanto mais objetiva, parecido com a própria Fundatec. Então, conteúdo de língua portuguesa aqui é o campo do professor Pollux, então as aulas dele são muito boas e
também resolução de questões, né? Já tem do concurso da Cidasc, teve mais um concurso depois. Eu lembro que vários alunos do Convete gabaritaram a prova de língua portuguesa da Cidasc nessa aula. Foi uma prova bem típica, né? Não quer dizer que é uma prova fácil, então, por ser objetiva, não quer dizer que é fácil, tem que saber o conteúdo, tá? Mas vamos lá, então, português, a dica vai ser as aulas, com base na apostila, então é uma disciplina que a gente vai focar mais em videoaulas e resolução de questões. Aqui é questões, e quando cansar de questões, resolve mais umas questões para descansar. Claro, na sequência, temos o raciocínio lógico, que é também uma disciplina que a FEPESE gosta bastante, né? Então, olha só, língua portuguesa, que eu vou chamar aqui de LPO, mais o raciocínio lógico, são 15 questões. De um total aqui de 50 pontos. 50 pontos, foi isso que tu mostrou, né, no slide anterior. 50 pontos. Então, olha só, é bastante. A gente está falando de 30% da prova em língua portuguesa e raciocínio lógico, que são disciplinas que vocês já estão estudando, muitos de vocês já estão estudando. Então, é um bom começo quem já tem no seu ciclo raciocínio lógico. Então, esse raciocínio lógico aqui da FEPESE, ele tem um viés mais matemático, tá? Mas não quer dizer que não tenha que saber os conceitos básicos aí de lógica. Ela traz um ponto de vista mais de resolução de problemas, tá? Então, tem um aspecto, assim, de histórias matemáticas, para dar um exemplo, assim, aquelas historinhas matemáticas que a gente tinha lá na escola, aquele modelo, porém, cobrando o conteúdo, claro, mais bem avançado, né? Então, é sempre ali uma história, digamos assim, um, algo que do dia a dia, alguma coisa assim, e ali no meio vai ter ali que pensar um pouco e resolver as questões, tá? Então, assim, operações com números reais, o básico da matemática, né, de soma, raiz, divisão, e pessoal, isso aqui cai, tá? Por incrível que pareça, cai, e eu considero que quando cai, são questões que só quem está bem preparado vai acertar. Razão e proporção, razões e proporções, muito comum também. Aqui pode entrar até um juros compostos, juros simples, já vi, mesmo só colocando aqui essa parte de porcentagem, pode entrar aqui, por quê? Porque é um raciocínio lógico um pouco mais aplicado, tá? Conjuntos, equações de primeiro grau, então não vai entrar ali em equações de segundo grau, então a Bhaskara vai ficar de fora, infelizmente, né? Porque o que a gente precisa, né, pessoal? A gente precisa de questões que eliminem candidatos. Então, não quer dizer que isso seja muito bom, que a prova seja muito fácil, tá? Já aconteceu alguns concursos aí que a gente preparou alunos e todo mundo gabaritou praticamente raciocínio lógico. Isso não é bom. É bom quando nossos alunos vão bem e os outros vão mal, aí é bom. Então, tem que ter um pouco aí vamos dizer assim, beneficiar quem está estudando. Isso é importante para nós, no nosso entendimento. Então, probabilidade, aquela estatística, né, descritiva, então as médias, tipos de média, moda, mediana, é bom dar uma olhadinha e vai estar no material de vocês, tá? Envolvendo aqui resoluções de situação, problema, envolvendo raciocínio lógico e quantitativo, tá? Então,
Aqui no final eles dão um arremate que eles podem colocar qualquer coisa relacionada a raciocínio lógico, tá? Então, quando eles colocam aqui, ó, situações problema, é exatamente aquilo que eu estava falando antes. E depois, pessoal, vamos entrar nos conhecimentos específicos. A uma primeira vista do edital, algumas pessoas podem pensar, poxa, essa aqui não é uma prova para médico veterinário. Não é uma prova para médico veterinário porque cai um monte de direito, um monte de legislação. Eu fiz um comentário com o Saulo hoje e a Dai durante o dia, né? A gente está debruçado aí sobre esse edital, acho que desde sábado, né? Que eu estou muito animado com esse edital, mandando no grupo ali, que é um ótimo edital, porque ele tem um viés aqui das agrárias, pessoal. Ele tem um viés dentro dos conhecimentos específicos. A gente tem que ter só paciência, tá? Essa primeira parte é uma legislação relacionada com o dia a dia da administração, com a conduta do servidor, por isso que vai entrar aqui o estatuto. Aqui temos 35 questões, 35 pontos, cada questão vale um ponto, 35 pontos dos 50. 70% da prova. Só claro, muito mais conteúdo do que o anterior. Então, antes a gente viu raciocínio lógico, língua portuguesa, como conhecimentos gerais, e agora os conhecimentos específicos cai legislação. Então, o Estatuto dos Servidores, eu mudei um pouco a ordem do edital, tá? Então, se vocês estiverem com o edital aberto, vão ver que não está exatamente na mesma ordem, porque eu fiz uma organização por gênero das normas, tá? Então, as normas estaduais aqui relacionadas à conduta dos servidores, o próprio estatuto e o estatuto jurídico disciplinar, tá? Da administração, tanto direta quanto indireta de Santa Catarina, que vai ter lá vamos dizer assim, é o código penal da administração. Claro que não é código penal, mas a gente pode pensar assim, porque é o que dá ali a disciplina, né? O que não pode, o que pode e tudo mais. Bem importante essa norma, porque geralmente quando os estatutos estão nos editais, eles caem. Geralmente eles caem. Mapa caiu, então tinha lá, estava no edital, caiu, Lei 8.112, no teu concurso do mapa também caiu, né, Saulo? Lei 8.112, caiu para valer, né? Uhum. É super importante. Depois, a norma maior, né, do nosso ordenamento jurídico, a Constituição, que vai ir ali do artigo 1 até o 16, que começa lá nos princípios e depois nos direitos fundamentais. Então, até chega ali direitos sociais, primeiro os direitos individuais, depois direitos sociais, e vai até o artigo 16 e depois do 37 até o 41, que é da administração pública, que é o ramo do direito administrativo, né? Então, toda a parte aqui, o artigo 37, que fala sobre a administração pública, sobre os servidores públicos, tudo isso está incluído aqui, bem importante também. É uma parte da Constituição a clássica, tá? Então, diferente, assim, quando vem lá, por exemplo, se coloca um assunto da Constituição que é Forças Armadas, Poder Judiciário, então, para nós, é uma coisa muito fora do comum. Aqui não, aqui é o feijão com arroz, tá? Os direitos, os princípios, os direitos fundamentais e depois direitos sociais, e é isso, tá? Ética e integridade na pública, né? Então, isso aqui, conduta, muito baseado naquele material do Senado. Isso aqui estava no CNU, nas duas versões. Tem um material do Senado que é com base nele que nós produzimos a nossa apostila. Claro que o material do Senado é um livro muito grande, não recomendo ler todo ele, porque são partes que interessam
Então tem toda lá a filosofia do atendimento público e tudo mais, e essa parte aqui de ética, integridade e conduta é exatamente o título, né, então, mas é coisas pontuais que caem, então é ele que dá base, né, para toda essa parte de ética na administração pública, né, a diferença entre moral e ética, o histórico, da onde que vem a ética e tudo mais. Responsabilização de agentes públicos, e aqui Código Penal, aqui sim, a gente tem um material bem legal para isso aqui, hã, que é do nosso preparatório para carreiras policiais, então, essa parte aqui cai muito em todas atualmente, assim, em todas as carreiras policiais, carreira fiscal, tudo cobram muito essa parte aqui, que são os crimes contra a administração pública, né, o peculato, então a concussão, aceitar um dinheiro para fazer um favor, a advocacia administrativa, toda aquela parte está aqui dentro, vocês precisam saber, porque também, como são 35 questões, cabe aqui bem coerente, seria uma questão sobre esse assunto, porque está, muito em voga, né. Então, toda essa parte de lobby que a gente ouve falar, de servidores públicos aí relacionados ao caso do Master, eu vi nesse final de semana uma notícia sobre isso, e que havia lá no Banco Central alguns servidores que estão sendo acusados de peculato, tirar vantagem aí para fazer beneficiar alguém, né, então tá aqui dentro desse pedaço do Código Penal, que é um código muito extenso, mas aqui a gente está falando de 15 artigos apenas, ok? Lei de Acesso à Informação, aqui Lei Geral a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, uma velha conhecida, né, também muito comum em todas as provas, estava nos 2 CNUs, está de novo aqui. Essa parte aqui, pessoal, quem fez CNU, e se tiver, ah, se tiver o material, dá uma olhada, vai ver que é muita coisa repetida do CNU. É uma prova aqui que tem uma característica, essas aqui todas estavam no CNU. Ah, aqui, a Lei de Improbidade Administrativa, o que chamam, né, de nova Lei de Improbidade, porque em 2021 ela teve uma grande alteração, né, e é a lei que diz o que que é improbidade, né, então é uma lei do que penaliza, né, os crimes, né, contra a administração do ponto de vista administrativo, né, ela não é uma legislação que, vamos dizer assim, do ponto de vista penal, ela não dá cadeia, mas ela faz tu devolver o dinheiro, bom, vamos dizer assim, bem importante, né. E ela diz o que que é um servidor público para fins de penalização, né, e aqui entra aqueles conceitos, né, Saulo, que é, por exemplo, que uma pessoa sem remuneração pode aí ser considerada servidor público, mesmo que de forma eventual, sem remuneração, então, um estagiário, aquela pessoa cedida para a inspeção federal que está lá fazendo a a inspeção, ajudando lá os auxiliares de linha, eles podem incorrer aí na lei de improbidade administrativa, por isso que são conceitos que a gente não está acostumado, que são importantes para a prova. E a lei de licitações, contratos e licitações, muito cuidado, porque tem uma questão que eu coloquei num simulado há um tempo atrás, falando que essa lei tratava unicamente de licitações, e ela trata de contratos e licitações, e ela é bem dividida, então muito cuidado com isso, é uma lei mais ampla. Vamos lá, então essa parte aqui eu chamaria quase de direito administrativo com um pouquinho de ética, mas o edital chamou aqui de legislação e ética na administração pública. Depois entramos numa seara aqui também, que estava no CNU,
Bem importante aqui, quem lembra aí das nossas revisões, a gente falou hã, sobre aspectos, né, de organização administrativa, né, como que é, dividida a administração direta, a administração indireta, as autarquias, as fundações, o terceiro setor, que hoje, desempenha um papel muito importante, os princípios, claro, da administração pública, né, quem não lembra lá do famoso LIMP, e todos esses são os princípios expressos e mais aqueles 12 que são implícitos, que caem também tanto os expressos quanto os implícitos. Hã, Administração direta e indireta, as características dela, sobre subordinação, sobre centralização, descentralização. A administração pública do estado de Santa Catarina, geralmente quando tem esse item aqui, ele vai perguntar como que se organiza as secretarias, como que é a administração pública no estado de Santa Catarina, que vai estar lá na Constituição Estadual, vai ter um capítulo chamado Administração Pública, competências de órgãos e entidades públicas e tudo mais. Aqui, separa um pouco, entra na parte de administração, a parte de administração. Então, os processos administrativos, planejamento, organização, direção, controle, que são, olha só, aqui, são as 4 grandes áreas da administração, né? Planejamento, organização, direção e controle. Hã, Toda uma parte aqui que a gente também já viu lá no CNU. Modelos de gestão pública, daí a gente entra aqui, como que era, né, uma gestão pública burocrática, como era, no passado, né, aquela administração que o processo era mais importante que o resultado, depois teve a reforma gerencial, lá em 1998, com o Fernando Henrique, que teve todas aquelas privatizações, essa ideia de terceirização e o Estado como um gerente, que entra, né, antes os princípios era só assim, né, e depois veio a eficiência, que entrou lá em 98, que deu a característica do gerenciamento ao Estado, que precisa ser também eficiente. Então, geralmente, quando cai, é exatamente isso, né? Quando que entrou esse princípio e por quê? Porque o Estado passou a ser gerencial. Surgiram aqui, não sei, alguém que tenha feito as revisões do CNU vai lembrar que aqui surgiram as agências reguladoras, a Anvisa, a Anatel. Por quê? Porque se terceirizou os serviços que o Estado prestava, e o Estado passou a ser gerencial e cuidar, vamos dizer assim, do atendimento ao interesse público e não executar. Então, quem é aí seminovo, quem é 40 a mais, vai lembrar que antes não tinha, né, a Vivo, não tinha a Claro, só tinha, aqui no Rio Grande do Sul tinha uma empresa chamada CRT, que era uma empresa pública que fornecia os telefones para todo mundo. Então, sumiram essas empresas, se privatizou e o Estado teoricamente gerenciaria esses serviços, tá. Mas também já estou entrando muito no conteúdo aqui que não é o objetivo. Vamos lá, seguindo. Hã Nova gestão pública, então como que é atualmente, né, as grandes mudanças, planejamento e gestão, então a gente vai entrar aqui, as diferenças, né, do planejamento estratégico, tático, instrumentos, para a administração pública, né, de planejamento, os programas, a diferença, né, de um projeto, clássica questão, né, a diferença, o que que é um projeto, o que que é um programa, o que que é um portfólio. Tudo isso entra aqui nesses instrumentos, né. Então, a gente está acostumado com essas coisas no dia a dia e acaba não sabendo a teoria por trás, né. Por que que é um programa de erradicação, da febre aftosa?
Qual a diferença de um projeto? O projeto tem começo e fim, né, um programa ele continua. Então são várias coisas que vocês precisam, hã, aprender aí os conceitos básicos, porque certamente pode ser cobrado nessa prova. Então, gestão da qualidade, a gestão organizacional, gestão por processos, gestão de mudança organizacional, eficiência, eficácia, efetividade. Isso aqui eu aprendi lá na minha faculdade de veterinária. Eu lembro que eu aprendi a diferença, né, eficiência era fazer mais com menos recursos. A efetividade é cumprir o objetivo, né. Ah, então a eficácia não me vem na memória agora, mas é o intermediário entre os 2. Não lembro as palavras ali do conceito. Então, hã, gestão de programas, gestão de projetos, processos, tudo é uma sequência, né, metas, indicadores, tudo isso a gente vai ver. Mas o ponto quente é isso aqui, é o que mais cai e apostaria que é o que mais vai estar presente na prova. Por quê? Porque aqui entra as políticas públicas, aqui entra como que o Estado trabalha, né, então, hã, como que é a política pública de antitabagismo, política pública, anti-HIV, então tem várias políticas públicas acho que é de hã, proteção, dos povos indígenas, tem milhares quase de políticas públicas, né, porque tem federal, estadual, tem muitas, né. Então é como trabalha, como é feito essa implementação e tudo mais. Hã, outro assunto bem pertinente, né, a gestão de informação pra como base, né, para dar apoio para tomada de decisão. Então entra aqui coleta, organização de dados, né, então entra aqueles famosos BIs. Então, os BIs aqui, como que funcionam, né, então a gente, hoje em dia, já está acostumado a entrar num site do governo. Se entrar no site, por exemplo, lá da remuneração de Santa Catarina, provavelmente vai ter um BI lá que vai ter as despesas, as receitas, vai ter os gráficos de como é feito, então tudo aquilo é exatamente isso aqui, né, indicadores, estatística relacionada à tomada de decisão. Tema muito, muito quente isso aqui, porque é o dia a dia de quem vai trabalhar também com isso aqui, baseado em informações. Administração financeira orçamentária, né, conhecido também pela sigla AFO, né, o orçamento público também, lá no concurso do MAPA tinha isso aqui. Eu lembro que eu fiz revisões sobre esses assuntos, hã, bem importante. Então, como que se dá, né, o que que é o orçamento público, a diferença, né, das receitas públicas, as despesas públicas, os restos a pagar, toda essa parte aí orçamentária, os ciclos orçamentários, hã, importante. Aqui é um conteúdo, pessoal, que, talvez até no mapa a gente tenha pecado pelo excesso, né. A gente revisou, fez bastante coisa, era mais aprofundado também do que está nesse edital, e caíram acho que 2 questões, sobre esse assunto. Mas claro que nunca vai cair questão de todos os assuntos, mas é importante, ter essa noção. Ó, eu falei dos restos a pagar, eles estão aqui, ó. Receita pública, despesa pública, como que é, né, fontes de financiamento, tudo mais, como se dá a divisão, tributária, tudo isso é tema aqui da administração financeira e orçamentária, tá. Então, lei de responsabilidade fiscal, eu acredito, até pelo que tenho visto de esse tipo de prova, são questões aqui muito conceituais, tá, muito conceituais.
não vão dar um balanço para vocês analisar. Isso aí é uma prova lá para quem é da controladoria, quem vai trabalhar, por exemplo, com CGU, esse tipo de concurso que vai atuar mesmo na contabilidade pública. Aqui não, aqui são conceitos para vocês entenderem, né, como quem vai trabalhar na própria secretaria da Agricultura de Santa Catarina, né. Tem que saber as regras principais, por exemplo, lei de responsabilidade fiscal, quantos por cento pode gastar com servidores públicos, quantos por cento do orçamento pode utilizar para investimento, tudo isso vai estar nessa legislação, ok? E a cereja do bolo, e é aqui que vai separar, vamos dizer assim, que vai dar vantagem competitiva para vocês. Por quê? Quem é da área fiscal, quem é da área de, controle, ele, até agora, ele está dentro do campo de estudo dele, mas quando chegar aqui, ele vai arrepiar. E aqui é onde tem mais conteúdo, e eu diria que é o maior número de questões das 35, tá. Por quê? Porque aqui é o trabalho da secretaria. Então, esses programas ligados à pecuária e agricultura são o coração, são o motor dessa secretaria. Então, toda essa parte aqui de Fundesa, desculpa, então como funciona, como é o ressarcimento dos produtores, imaginem quem não é da área tendo que estudar que quando tem um caso de tuberculose, o produtor que tem um animal condenado no frigorífico, ele vai receber uma indenização X de acordo com a espécie, de acordo com a idade. A pessoa não vai fazer nem ideia do que está sendo falado naquela legislação. É muito parecido com o que aconteceu no mapa que, por exemplo, um químico tinha que estudar o RISPOA, né, então aqui ele vai ter um pouco de problemas, né. Então, papel, do Estado no desenvolvimento rural, a características da agropecuária catarinense, tudo isso vocês vão ver, e depois esse conteúdo cai numa legislação, uma atrás da outra, e como o Saulo bem citou, aqui é onde a gente pega pesado, porque a gente vai fazer muitas questões sobre esses assuntos, são normas que, por exemplo, aqui, políticas aqui, ó, política agrícola nacional. A gente já tem um material disso aqui, o resumo, tem a própria lei atualizada e muitas questões, porque isso aqui cai em muito concurso para veterinário. Essa lei aqui, ela estava lá no CNU, ela estava, se eu não me engano, no concurso da Cidasc, um desses estaduais, cobrou essa lei, ela é bem comum. Outras leis são mais específicas de Santa Catarina, então tem aí sua importância. Essas resoluções eu já dei uma olhada nelas, hoje a gente estava organizando o material, são resoluções pequenas, então é um volume grande aqui, mas elas são muito técnicas, assim. Então, hã, quando a gente fala aqui, ó, financio por leite em Santa Catarina. Então são coisas muito voltadas para o agronegócio, tá. Hã, ok. Outros programas, que são regulamentados, né, por essas resoluções aqui, por exemplo, hã, formação e apoio ao desenvolvimento socioeconômico de jovens e mulheres no meio rural e pesqueiro de Santa Catarina, assunto, vamos botar 4 asterisco. Porque, né, pessoal, assunto quente. Ontem teve prova da Polícia Penal, caiu várias questões, foi pesado, essa parte aqui, principalmente violência contra a mulher, que é um assunto que precisa ser tratado com muita seriedade, é um assunto que, talvez nessa geração vai tentar se resolver, e hoje
quem acompanhou de ontem para hoje, né, foi preso o marido, ex-marido da Maria da Penha, né, que depois de 20 anos, a lei entrar em vigor, ele foi preso. Então é um marco, né. Hoje quem, vai na internet lá, tem muitas plataformas ali que estão tratando desse assunto, porque é uma virada de chave, né. A impunidade por muitos anos, ela foi, vamos dizer assim, a porta o cartão de visita dessa lei, porque o próprio autor, do crime que deu, o ensejo à lei, ele nunca, ele tinha passado um tempinho na prisão, mas ele recorria, respondia em liberdade, imagina. Então eu acho um tema super, super bom, que é esse, relacionado aqui a mulheres, então é tema quente para questões, tudo que for relacionado com proteção e incentivo, né, às mulheres no mercado de trabalho, que também está previsto. Vamos lá. Outras resoluções relacionadas à política agrícola de Santa Catarina, então fomenta aqui propriedades rurais pesqueiras, hã, a parte aqui, Pronamp, né, do agro, então empréstimos aos produtores rurais com subvenção de juros, então juros subsidiados para a produção agrícola. Hã, que mais? Programa de biosseguridade animal, hã, e garantia da renda agrícola, em Santa Catarina, que é um estado muito organizado. O Saulo que diga, né, Saulo, acho que tem mais gente aqui que é de Santa Catarina, que está presente, a Isabela, né, também é de Santa Catarina, que eu sei, deve ter mais gente aí. Então O Pedro também. é um ótimo concurso que que vale a pena aí, dar uma olhada com carinho. Vamos ver se tem dúvidas. Vocês já fizeram um banco de questões para AFO? Já sim, Isabela. A gente já tem questões sobre esses assuntos. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse edital? Foi um destrinchando com revisão inclusa, gratuita, né? Tu foi, cara, tu foi passando e eu fui lembrando, já estudei isso, isso aí caiu no meu concurso, isso aí caiu no CNU, isso aí caiu na EPAGRE, isso aí caiu no SIDASC. Então, assim, apesar de não ser exclusivo para veterinário, porque não tem inspeção, aquelas coisas bem diretas, o conteúdo em si é interessante e vai ajudar vocês, principalmente quem tem o objetivo final aí, mapa, né? Apesar de que, cara, 11 mil e pouco de salário inicial, muita gente já vai até aposentar as apostilas, né? Uma boa remuneração, um trabalho bom, um estado bom, né? É bem interessante. O que vocês acham? A minha percepção, assim, o pessoal que seria um risco para esse tipo de concurso é aqueles que estudam para a área fiscal. Mas a área fiscal, ela tá no melhor momento da vida dela, tá cheio de concurso para a área fiscal, inclusive para Santa Catarina, né, tá banca contratada, e esse pessoal ele estuda com muita antecedência. Só que eles estudam de uma forma muito específica, tá. Então a única coisa que eles aceitam estudar fora do escopo, são, disciplinas, legislações tributárias daquele ente. Então é a única, assim, eles não vão desviar o foco para estudar toda essa legislação aqui, de parte agrícola, tudo mais, porque eles desviariam muito tempo, perderiam muito quem quer área fiscal e estuda a sério. Eu sei porque eu trabalho, né, eu trabalho com o pessoal da área fiscal, e muita gente lá que é mentor para a área fiscal, se tiver a palavra agricultura, eles nem abrem o edital.
eles nem abrem, tem que ter a palavra receita ou controle. Fora isso, eles nem olham. Então, está muito, vamos dizer assim, propício aqui para veterinários, agrônomos e zootecnistas, esse concurso, na minha opinião, porque essa parte inicial, principalmente legislação e AFO, vai ser muito parecido com o CNU, que era muito conceitual. Ninguém sabia o que viria, né? O CNU foi vamos dizer assim, um divisor de águas, porque antes era muito português, informática, raciocínio lógico, inglês, era uma coisa assim já manjada, né? E veio o CNU e jogou um balde de água fria em muita gente, e aquelas outras pessoas que focaram depois do edital, muitas se deram bem. Então, claro que outras que estudavam antes também se deram bem, porque continuaram com um ritmo muito forte, tinham um bom condicionamento, mas outras tiveram a oportunidade de, em pouco tempo, estudar e passar. Esse concurso aqui, ele tem, qual que é o grande desafio aqui? É o tempo. É pouco tempo e tem um conteúdo bem considerável. Quem já está estudando português e raciocínio lógico já sai na frente. Muitas dessas leis que a gente viu, também o pessoal que está estudando acaba vendo. Constituição, tem muita prefeitura, muitos estados, por exemplo, a gente teve agora há pouco aí concursos, eu acho que não lembro qual, para citar assim os mais comuns assim, mas eu lembro dessa semana ainda eu fiz de uma prefeitura que caía exatamente esses mesmos artigos aqui, e não era a FEPES, era outra banca. Então, já muitos de vocês já viram pelo menos uma vez. Qual que é agora, vamos dizer, a gente viu o desafio, agora qual que é a meta, né? A meta é se desligar do mundo e estudar o máximo que puder. Quantas horas estudar por dia? Quantas horas tu puder e aguentar. Então, é bem importante, né? É, Focar. agora apareceu o chat. Não, não apareceu. Só a mensagem subiu aqui da Isabela, mas agora sumiu para mim. Isabela perguntou quantos simulados. A prova é dia 20, né? Setembro? Setembro. 20 de setembro não é feriado nacional. Praticamente. Se fosse Fundatec, não ia ser 20 de Não, setembro. não seria. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai ter pelo menos 4 simulados, tá? Então, são 5 finais de semana antes da prova, na verdade, 5, pelo menos 4 a gente vai fazer. Esses aqui, Saulo, talvez a gente faça um pouco diferente, né? Mas depois a gente conversa ali, umas ideias aí para facilitar para o pessoal. Tá? Esses programas do agro vão ser abordados por apostila, tem uma ideia de quantos, tá? Vão ser por apostilas. A gente está separando, o plano foi organizado com base na própria separação da banca. Então, por exemplo, políticas públicas aqui, a gente tratou como uma disciplina, porque a organização dela aqui está muito boa, está bem distribuída. E a gente entende aqui, por exemplo, tem uma que a gente já preparou todo o material, se eu não me engano, é essa aqui. Vão ser 2 apostilas. Então, assim, vai ser 2, outra 1, tem uma que vai ser 1 apostila, outra vai ser 3, então vai variar um pouco, mas a gente vai trabalhar muito a questão do tempo, para ter um equilíbrio, tá? Para ter um equilíbrio para tentar pontuar mais.
O ciclo já está pronto, amanhã já começa a ser liberado o material, ou talvez. Amanhã é mais certo amanhã. Mas já tem várias apostilas aí, já vai dar para cansar até, até domingo, pelo menos. Até o primeiro simulado já tem mais material do que é possível estudar. É um concurso de 50 questões, então eu acredito que para a quantidade, todo o conteúdo que tem aqui, muita coisa vai ficar de fora, então a gente também vai tentar focar no que mais cai. Até a própria estatística da FEPESE nos diz que eles têm preferências. O edital está muito montado para o que o cargo executa, então ele está muito voltado para que é o trabalho. Isso não é tão comum assim. Muitas vezes a pessoa vai trabalhar como um médico veterinário e cai em disciplinas que não tem nada a ver com a medicina veterinária. Aqui está muito voltado com o trabalho, tá muito prático, vamos dizer assim. Eu acho que é bem interessante. Quem já está estudando para o mapa, então, esse é o momento porque vai ter coisas muito comuns aqui. Então, toda aquela parte era CGE, né? Quem está estudando tem lá tem uma disciplina, né? E tem a ET2 e ET5, que eu acho que tem também conteúdo que está aqui. Aqui eu sei que as políticas públicas estão todas aqui. Vai aproveitar muita coisa, tá? Tive interesse em fazer, mas estou querendo muito o mapa. Vale a pena trocar o ciclo durante o mês e chegue à prova, depois voltar a estudar? Vale sim, com certeza, Pedro, compensa. E vou te dizer mais. Toda essa parte aqui que é comum, com o último CNU, depois dessa prova, a gente vai incorporar já no mapa, porque muitos alunos vão estar nessa situação. Muitos alunos vão parar agora com o mapa, eu acredito, e vão focar nesse concurso. Principalmente quem está no começo, né? Estudando há menos de um ano para o mapa. Daí foca nesse aqui, porque, poxa, uma coisa assim, eu vou estudar, esperar o próximo concurso do mapa. Esse concurso pode demorar um ano, a gente não sabe, pode também ser esse ano, pode ser ano que vem, pode ser no próximo. E com essa remuneração, esperar o próximo concurso do mapa já fica bem Bem mais mais legal, né? confortável. Pô, Morando em Garopaba e sim, ganhando. capaz de depois nem querer ir para mapa, frigorífico, outro estado. E o Pedro, ele fala uma coisa bem interessante, assim, ó, e depois voltar a estudar por mapa ou só estudar as leis regionais perto da prova. Esse é o tipo de coisa que a gente aqui no Convet, a gente repudia nessa aula. Ou tu vai para passar ou não faz, porque, assim, ó, uma prova dessa, com um salário desse, ninguém vai passar mais ou menos, tá? Então, tu tem que estar muito focado para esse concurso, Pedro. Tem que estar com sangue no olho, no bom sentido, assim, tem que estar querendo muito, porque não achem que não vai ter concorrência, tá? Vocês aqui que estão presentes aqui, muitos de vocês vão passar. A gente falou isso, não lembro em qual concurso, era um da saúde, né? E depois vários passaram, né? Os principais concorrentes são entre vocês mesmos. E claro que o principal é você mesmo. Mas, então, foca que vale a pena, tá? Esse aqui é o tipo de coisa que vale a pena dar uma parada aí no mapa para focar nesse aqui. Porque outra coisa, né? Carreiras não são estáticas, tá? Esse tipo de carreira aqui, ele pode, do dia para a noite, ter uma reforma administrativa e ele passar a ter ser um cargo mais interessante que o próprio mapa, tá? Então, por que não?
tudo é possível, tá? Exatamente. Reforçando, né? A resposta que o Fábio deu para o Pedro vale para todos os alunos. Se quer mapa e tiver condições de fazer essa prova, faça. Vai ser muito mais do que um simulado, um simuladão. Vai ser um passo importante em direção ao mapa, porque cada vez que tu tem uma data, a prova é dia tal, tem esse conteúdo, eu tenho que estudar tudo até tal data. Toda essa energia vai fazer com que vocês leiam, aprendam, absorvam esse conteúdo, né? E vai dar uma injeção de ânimo em vocês. Então, vale a pena, faz para passar, vai com vontade, porque tudo indica que os nossos alunos vão passar. Por tudo que o Fábio falou, por a gente já ter o material praticamente tudo pronto, agora é mais questão de organizar. A metodologia casa muito bem com o FEPES e com esse perfil de prova. E dificilmente a gente vai ter mais alunos do que o número de vagas. Então, fiquem tranquilos, vocês podem até se ajudar, porque vão ser tudo colega depois que forem aprovados. Tá? A gente está indicando, a gente não sabe quantos alunos vão fazer esse concurso, mas espero que muitos façam. Mas vão com tudo, porque é uma oportunidade muito boa, um cargo bom, e tudo indica aí que vai ser uma prova muito estratégica para vocês. Tá? Só a Isabela perguntou se a sede Floripa ou Garopaba. Não Acho que faço ideia. Floripa, não sei. A sede da secretaria é Florianópolis, né? Ou São José, não lembro agora. FEPES. Mas deve ter escritórios regionalizados também, né? Tô com o edital aqui, tô vendo se eu acho onde que é a lotação. É. E assim, é a lotação inicial, né? Não quer dizer que é um Ah, concurso estadual. mas é Florianópolis A a sede? lotação. Não, os Sim, candidatos aprovados no concurso público serão lotados em Florianópolis. isso. Mas o que eu quero dizer é que é a lotação inicial, né? Não quer dizer que vão Sim. sempre. Itacurubi, ótimo bairro. Tem bairro ruim em Florianópolis? Não Pois é, sabia. conheço, mas esse morar em Florianópolis com esse salário, bem Ó, a interessante, Ana tá? falou, tem sim, Tem sim. infelizmente. Então, Ana, eu vou te apresentar alguns em Porto Alegre. Daí vai mudar a tua referência. Floripa tá a 5 minutos de praia, né? Não tem como estar mais longe do que isso. E de uma praia top, né? Praia, cachoeira, lagoa, tem tudo lá. Com esse É, salário, morar em Floripa tá valendo, hein? é uma das melhores qualidades de vida, né? Das capitais Hum, é a melhor, né? Capital nacional da qualidade de vida. Tanto que de manhã cedo tá todo mundo correndo lá na beira-mar. É um bom salário. Alguém comentou que não vai morar mal mesmo. Com esse salário aí pode escolher um bom lugar para morar. E Itacurubi é meio que central, assim, né? Rapidinho tá nas praias ali, acho que Barra da Lagoa para um lado, ou para Beira-Mar Norte do outro. Estão construindo uma marina agora. Dá até para ter um veleiro ali e curtir no final de semana. Dúvidas, pessoal? Mais alguma coisa? Quem não está no grupo de estudos e notícias, né, um grupo aberto, é postado questões lá diariamente. Quem já é aluno não precisa entrar, porque as mesmas notícias a gente posta no nosso grupo só de alunos, tá? E a diferença é que lá, claro, tem as questões com gabarito comentado, mas na nossa plataforma vocês têm mais de 100 mil questões comentadas ali, com o caderno das erradas, que podem refazer somente as questões que errarem. Então não vale a pena para vocês entrarem, não, tá? É no Telegram esse grupo. E quem não for aluno, mas quiser também saber como é que funciona o nosso preparatório, escaneia aqui e fala com a nossa equipe. Tá certo, pessoal?
tá? Repetindo, vai fazer mapa, faz esse concurso, nem que seja para dar um passo a mais em direção ao mapa. A gente está sentindo que muitos alunos vão passar nesse concurso. Ele não está sendo tão divulgado, ele não é exclusivo para veterinário, então a gente está sentindo que vai dar bom aí para a nossa turma, tá? Existe também, a gente não pode afirmar, né, mas talvez a prova até seja adiada, né? Tem um concurso assim, muitas vezes acontece, então não, não é nada que acabou e não tem mais tempo, não, tem tempo, e ainda pode ser prorrogado, tá? Então é aquelas coisas que só o futuro nos dirá, né? O próprio mapa, ele foi adiado, então e adiado um tempão, né, levou acho que um bom tempo para remarcarem, né, então, concurso desse vulto aqui não é incomum adiarem. Isabela pergunta: "Adiada", não, é só uma suposição, tá, é só uma suposição. Só se for pela chuva. Não, chuva é o que menos faz adiar concurso. Sabe o que que faz adiar concurso como esse? É poucos inscritos. Porque a banca, ela faz uma previsão de número de inscritos para compensar ela, financeiramente. E acontece o quê? A gente está numa época com muitos concursos, muitos concursos abertos, e concursos grandes, né. A área policial tem Paraná, tem da Polícia Civil, tá para abrir vários outros aí em Santa Catarina, né, da Polícia Militar, outro, e então essa Polícia grande Penal também, massa Santa Catarina. vai para esses concursos, que tem é aquele pessoal, pouco qualificado, vamos dizer assim, em termos de preparação, tá. Não entendam que eu estou falando que as pessoas são menos que as outras, não é isso. Mas, por exemplo, pega o pessoal que são grandes massas, são polícia militar, polícia civil, são concursos que têm 60.000, 70.000 inscritos. Como eles estão esperando, eles não vão fazer esse concurso. O pessoal do magistério, né, tá para, eu acho que se não abriu, vai abrir em Santa Catarina também, que é uma grande massa concurseira, né, para professor. Então eles têm o concurso deles, eles não vão fazer esse tipo de concurso. Pessoal dos bancos, então, tem muita coisa aí. O pessoal da área fiscal está estudando para qual concurso? Quem aí sabe, foi autorizado, foi confirmado faz acho que umas 2 semanas. Tem um de Santa Catarina e tem outro da Receita Federal, né. Só para esse, que é, vamos dizer assim, acho que é o maior da área fiscal, né. É o maior concurso da área fiscal e ele está autorizado e já saiu as vagas, né. Deixa eu ver aqui. Quantas vão ser? Eu escutei hoje alguém falando que era, concurso, deixa eu ver aqui. Eu E sou o, e o da área fiscal de Santa Catarina é o ICMS? Ele é da Secretaria da Fazenda, mas é um cargo de auditor, auditor de finanças, eu acho. Ah, Ó, 146 vagas, mais cadastro de reserva, ó. Organizador, em breve licitação. Não, Isabela, não tem edital ainda. Foi publicado a portaria que autorizou em 3/7, a publicação do edital tem até final do ano para ter a aplicação de provas, o prazo máximo é março de 2027. Então, quem é da área fiscal, essa hora não está nem piscando, né, porque Receita Federal era três provas, eu não sei como é que foi o último, deixa eu ver, mas é um tipo de concurso diferente, tá, não é que nem esse que a gente está tratando ou os próprios da veterinária, né, que geralmente são uma prova, né. Da área fiscal tem muitos concursos que são
3 provas. Então é muita matéria, muita. O último foi a FGV, que é lascado. A Isabela falou que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina também tá. Não é esse que tu falou de controle? Não, Não? não, é o da Secretaria da Fazenda mesmo, está aberto. Está aberto não, está autorizado e já tem banca. Hum. Ah, tá. Nem sabia desse cargo, hein? E será que vão parar de chamar de ICMS os concursos estaduais agora com a reforma tributária? Pois é que o nome não é ICMS, né? É o pessoal que chama, né? Chama, Porque, assim, um apelido carinhoso, né? Ah, vai fazer ISS ou CMS? e agora, por exemplo, os municipais que chamavam de ISS, que é um dos tributos, né? E o estadual, Sim. o ICMS é um dos tributos, vai ter que mudar o apelido. Eu não tinha pensado nisso, boa observação tua, porque agora o IBS ele vai ser tanto municipal quanto estadual, e pode ser tema da prova isso aqui. A gente está falando aqui uma coisa geral, mas pode ser tema, E o CBS porque é só federal. o CBS ele é uma contribuição, e o IBS é um imposto que vai ser dividido entre municípios e estados. Então, vai bem interessante. Esse cargo aqui da Fazenda, não aconselho vocês a estudarem para ele, porque desviaria muito o foco para quem é veterinário ou que quer seguir para essa área. Daí é outra pegada, assim. Quem pensa em mapa e coisa, esquece a área fiscal. Santa Catarina, auditor de finanças, ó, da Receita. FCC foi contratada. Já tem a banca, 50 vagas imediatas, mais cadastro de reserva, salário inicial 15.112, mais VB, que eu não sei o que é, deve ser uma verba de alguma coisa, mais gratificações. O salário deve ser bem legal. Eu vi o pessoal falando que o salário bruto era uns 27 inicial, alguma coisa assim. Bem bom. Mas é isso. Então tá, pessoal. Obrigado a presença de todos. Não esqueçam de escanear aqui. E se quiserem, né, nossos alunos, solicitem aí para os mentores de vocês e vamos para cima e estudar para passar, porque é uma grande oportunidade, tá? Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau.